Nós temos como pastor uma necessidade, né, que não é nossa, mas uma necessidade do povo, de um modo geral. Existem muitas dúvidas a respeito de coisas da Bíblia. É lógico que conforme os anos vão passando, essas dúvidas naturalmente vão sendo sanadas, mas muitas dúvidas não são sanadas. Por quê? Porque eu não sei, talvez seja falha de alguns pregadores ou de outros pastores, de um modo geral, de supor que algumas coisas as pessoas já sabem. Isso aí já sabe, né? E a gente supõe que a pessoa sabe, só que às vezes a gente falha, a pessoa não sabe, né? Ao longo da minha vida cristã, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim: eu não vou na escola dominical porque eu já aprendi tudo. Então eu vou lá aprender o quê? Isso quando alguém fala assim, é porque a gente entende que não aprendeu nada. Porque eu não conheço nenhum pastor, nem bispo, nem apóstolo, que por mais tempo que tenha de ministério, possa dizer: eu já sei tudo. Ninguém sabe tudo. E sem falar que nós estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Nós não... só porque eu já ouvi, sei lá quantas pregações no Salmo 23, não precisa pregar mais no Salmo 23 não, a pessoa já sabe. Isso não existe. Porque Deus fala na sua palavra, a sua palavra se renova. Eu posso ouvir 10.000 pregações no Salmo 23, e quando alguém pregar, isso ainda pode soar novo para mim, porque é o Espírito Santo de Deus que renova. Então, na verdade, quando alguém fala que não vai no estudo, não vai na escola, ou não vai, porque já sabe, esse na verdade não sabe nada. E os apóstolos no passado, eles também se ocupavam em responder perguntas, porque tinham questionamentos. E nessa noite eu quero falar sobre algo que pode ser um questionamento de muita gente. Se não é questionamento, as pessoas erram nisso mesmo sem questionar. A verdade é essa, né? No Novo Testamento nós temos uma mudança na religião. Nós vemos que o povo judeu, ele vem com a sua religião, com a sua tradição, né, com seus sacrifícios, com os seus rituais, e Jesus vem e quebra isso. Nós vemos Jesus não respeitando o sábado da maneira que os judeus achavam que deveria respeitar, né? Nós vemos Jesus com os seus discípulos comendo sem lavar as mãos, o que era um costume dos judeus também de lavar as mãos muitas vezes. Nós vemos em vários momentos Jesus mudando isso. E logo assim que Jesus é recebido na glória e os discípulos, os apóstolos começam a pregar, a igreja começa a crescer, muitos judeus também se convertem. E aí vem as dúvidas. E agora? O que eu faço? Eu tinha a minha vida toda lá no judaísmo, né? Eu vou ao templo lá oferecer meu sacrifício. Como é que eu faço agora? Agora eu sou de Cristo, eu paro esse sacrifício, como é que é isso? E isso é importante porque hoje, irmãos, logicamente nós não levamos animais para serem sacrificados, mas a ideia do sacrifício ainda está na cabeça. Embora a gente ouça muitas vezes que Jesus foi o sacrifício perfeito pela nossa salvação, em nós ainda há uma cultura do sacrifício, mesmo porque nós vivemos num país de uma tradição religiosa que tem por vamos dizer assim, maneira de agir, o sacrifício, a ênfase no sacrifício. Não apenas o sacrifício de Cristo, mas o sacrifício de cada um. Cada um tem que fazer sacrifícios para agradar a Deus. Mas o que realmente agrada a Deus? Será que existe ainda algum tipo de sacrifício que agrada a Deus? Será que a gente precisa continuar praticando os sacrifícios que a religião anterior
dizia que nós tínhamos que fazer, as penitências, será que eu tenho que ainda me penitenciar? Será que eu tenho ainda que confessar da forma que eu confessava? Será que eu tenho ainda que fazer orações repetidas para expiar ou expurgar os meus pecados? Será que eu tenho que pagar uma promessa? Será que eu tenho que, como aquele filme, né, que virou seriado, que foi famoso aí há muitos anos atrás, O Pagador de Promessas, né, que eu acho que é baseado numa história real, do homem que saiu com uma cruz nas costas e foi andando até sei lá onde, que ele tinha que pagar uma promessa, carregar aquela cruz. Será que isso é realmente necessário? Para muitas pessoas isso ainda pode ser uma dúvida. Será que eu tenho que fazer isso? Então hoje nós vamos falar sobre sacrifícios agradáveis a Deus. O que são esses sacrifícios agradáveis a Deus? Será que Deus ainda hoje se agrada do nosso sacrifício do animal? Será que Deus ainda hoje se agrada do sacrifício da gente carregar uma pedra pesada nas costas e subir uma ladeira? Será que Deus se agrada ainda desse sacrifício? Será que é isso que Deus quer? Nós vamos para a palavra e vamos ver isso. O que realmente esse sacrifício representa. Porque, irmãos, muitas vezes a gente cita, a gente fala, mas a gente não trata a coisa de uma forma, como um tema. Hoje eu quero pegar o tema sacrifício e tratar isso de uma forma mais ampla. Então vejam bem, o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Você nota nesse texto que há sempre uma comparação com o estado anterior, com a religião anterior, que é o judaísmo, e agora a igreja. Olha só, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então veja bem, há uma comparação ainda, porque na religião anterior, no judaísmo, havia o sacerdote, né? O sacerdote que levava o sacrifício. Havia um templo onde as pessoas levavam os sacrifícios, o sacerdote executava o sacrifício. Havia isso. E aqui Pedro diz, olha, vocês também. Mas acontece o seguinte, não é mais um templo feito por mãos humanas. Agora vocês são as pedras vivas que edificam uma casa espiritual. A igreja, a gente a gente chama de templo, né? O lugar onde a gente se reúne. O lugar onde se reúne a gente chama de templo, mas a igreja somos nós. Nós edificamos essa casa espiritual como pedras vivas. E nós somos um sacerdócio também, sacerdócio santo. Entenda bem, embora em alguns lugares chamem o pastor de sacerdote, irmãos, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus, não há distinção. O sacerdócio é do corpo. O sacerdócio não é de uma pessoa, não é uma pessoa. Pedro deixa muito claro aqui, todos nós, vós sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios, primeiro, espirituais, ok? Não são sacrifícios físicos. É o primeiro ponto. Então a gente já poderia parar por aí e já respondeu o que a gente estava perguntando. Não são sacrifícios físicos. Se não é sacrifício físico, então eu não tenho que levar um animal para ser sacrificado. Se não é sacrifício físico, então eu não tenho que carregar uma cruz de madeira pesada pela estrada fora ou subir uma escadaria com pedras na cabeça. Porque nós oferecemos sacrifícios espirituais. Aqui está muito claro, né? Nessa hora do sacrifício,
ninguém vem falar assim, é espiritual, né, pastor? Aí nessa hora as pessoas acham que o sacrifício é físico. Mas aqui Pedro está falando muito claro, oferecer sacrifícios espirituais. Então veja bem, nem o jejum é um sacrifício espiritual. Porque o jejum é físico. Você deixa de comer comida. Então o jejum não se encaixa nisso aí. Orar 1 hora não é sacrifício espiritual. Mas pastor, então o que é? Se jejuar não é, se orar não é, se ler a Bíblia não é. Bom, primeiro, jejum é um sacrifício físico. Você limita o seu corpo da refeição. A oração nunca pode ser encarada como um sacrifício. Se você é casado e você fala para sua esposa que conversar com ela é um sacrifício, você vai levar um rolo de pastel na sua cabeça. Verdade ou mentira? Rapaz, é um sacrifício conversar com essa mulher. Então, você vai apanhar. Porque a oração é conversar com Deus. Se conversar com Deus para você é um sacrifício, que relacionamento é esse? Não é verdade? Então, a oração não se encaixa em sacrifício. E a leitura da Bíblia? Ah, pastor, mas ler o Salmo 119 é um sacrifício, ele é o gigante. Não. Quando você senta com um prato na frente, aquele feijãozinho, cheio de bicho, você entende, né? Porquinho, não é bicho? Porco é um bicho, né? Então, aquele feijãozinho, aquele arrozinho branco, aquela farofinha, aquele contrafilé assim, com a cebolinha para cima para quem gosta, para quem não gosta sem cebolinha. Até roncou a barriga, né? Isso é um sacrifício, irmãos? A gente brinca, né? Vou fazer esse sacrifício aqui, vou comer isso aqui por você. Comer não é sacrifício. A palavra é o nosso alimento. Então, ler a palavra não é sacrifício. Nada disso que a gente faz pode ser encarado como sacrifício. Porque o nosso espírito vive pela palavra de Deus. A palavra nos alimenta. Então, a alimentação não é sacrifício. A alimentação pode ser sacrifício, sabe para quem? Para quem é bebê. Já viu isso? Eu me lembro que a Simone tinha que pegar a Adriele, botar entre as pernas para poder botar a papinha na boca para ela comer. Para a Adriele, que era um bebê, parecia um sacrifício. Ela não queria comer, mas é porque ainda era bebê, não sabia que aquilo, né? O Asaf também passou por esse período. Hoje a gente não tem problema com isso. A gente não precisa forçar isso a comer. Você tem filho, você sabe como é que é. Você não precisa forçar. Come isso. Não precisa. Você tem que brigar às vezes para parar de comer, não é verdade? Não come isso. Por quê? Porque comer não é sacrifício. E o alimento da palavra não é sacrifício. Então, o que são esses sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Agora, você tem que entender aqui também que esses sacrifícios agradáveis a Deus, eles não são espirituais, não são por você mesmo. Pedro diz que esses sacrifícios agradáveis a Deus são oferecidos através de Jesus Cristo. Opa, então como é que é? É através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote levava a oferta do povo, o sacrifício do povo diante de Deus. O nosso sacrifício espiritual também é levado diante de Deus, mas através de Jesus Cristo. É Jesus que leva esse sacrifício nosso. Irmãos, isso é uma revelação e tanto, porque isso muda tudo.
Isso muda a nossa religião, entende? Para os judeus foi muito difícil assimilar isso. E agora, como é que a gente muda tudo? Agora, e os sacrifícios todos que a gente fazia, aquele negócio todo. Você já viu o judeu no Muro das Lamentações, lá em vídeo, que eles ficam lá, e a oração, e faz aquelas orações gigantescas, e para eles aquilo é um sacrifício. Na própria Igreja Católica, eu fui católico, eu sei disso. Você vai confessar, e o padre te passa a penitência. E qual é a penitência? 5 Ave Maria, 3 Pai Nosso. Isso não pode ser penitência. Falar com Deus é penitência? Gente, isso não é penitência. Isso tem que ser prazer. Meu Deus. O nosso sacrifício, ele é através de Jesus Cristo. Bom, vamos continuar. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz assim, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. Aleluia. E não com alimentos que de nada aproveitarão, ou aproveitaram aos que deles se entregaram. Nada aproveitaram aos que deles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Leitura difícil para a gente entender, ainda mais se a gente não sabe dos costumes dos judeus, fica muito difícil entender isso, mas deixa eu explicar. O escritor de Hebreus está dizendo, olha, Jesus é o mesmo, não tem mudança nele, ontem, hoje e sempre. Existem várias doutrinas aí falando um monte de coisa, mas vocês não se deixem levar por essas doutrinas estranhas. O que você realmente precisa fazer é fortalecer o seu coração com graça. É a graça de Deus que fortalece seu coração. Mas muitas vezes para nós é apresentado sacrifício. Se você está com um problema, olha, eu conheço um lugar que você vai lá, faz uma campanha, entendeu? Você vai fazer uma campanha lá, isso vai resolver o teu problema. Irmãos, o seu coração precisa ser fortalecido com graça. Deus não vai agir por causa de campanha. Deus age por causa de fé, não por causa de campanha. Eu não conheço nenhum texto na Bíblia que diga, fazei uma campanha. Não existe isso. Fazei uma campanha e eu vou responder vocês. Não existe isso. O próprio Jesus diz, olha, se você quer ser ouvido pelo Pai, entra no teu quarto, em secreto, fala com teu pai que te ouve em secreto, que publicamente ele vai te recompensar. É assim que nós fazemos. O próprio Jesus ensina isso. Mas a gente, eu ia falar que é brasileiro, mas não é brasileiro não, no mundo todo isso está presente. A gente sempre tenta arrumar um jeito de pegar um atalho, né? Não, isso aí Jesus falou, mas se a gente fizer uma campanha, vai mais rápido. Não vai mais rápido. Essa é a questão, não vai. A gente está sempre tentando dar um jeito de, vamos ver se Deus acelera esse processo. Irmãos, as coisas de Deus na nossa vida vão acontecer no tempo de Deus. Não tem como acelerar nenhum processo. Nós, na verdade, podemos atrasar o processo. Acelerar não. Assim como o povo de Israel atrasou no deserto. Era uma viagem que era para durar 3 meses... e durou 40 anos. Por quê?
porque o povo atrasou. Na porta da terra, eles falaram assim, é muito difícil, e a gente vai ficar igual gafanhoto na frente daqueles gigantes lá, não vamos entrar não. Depois de Deus ter trazido eles todo aquele caminho, colocou eles na porta da terra, eles falaram, não, nós não vamos entrar. Por causa disso, andaram 40 anos no deserto, porque foram rebeldes àquilo que Deus falou. Então, na verdade, nós não podemos, quando a gente confia na nossa própria justiça, porque confiar no seu sacrifício é isso. Confiar na sua própria justiça. Caim levou o seu sacrifício, e o seu sacrifício era fruto do seu trabalho. Só que ele não pôde ser justificado. Ele era lavrador, ele pegou o fruto do seu trabalho da terra e apresentou diante de Deus como um sacrifício. Deus não aceitou. Porque Deus não aceita a justiça própria. Mas Abel levou o cordeiro, que é a figura do próprio Jesus, o Cordeiro de Deus. O cordeiro não deu trabalho para Abel. O cordeiro nasceu lá da mãe lá. Ele não fez nada. Você sabe como os animais têm filhote, né? Se o animal tá prenha lá, tá aquele negócio, você tá lá aí, tá meio esquisito, daqui a pouco ele some, quando você vai ver, pum, nasceu lá, tem um monte de gatinho lá. Ih, já nasceu, você nem viu. Você não fez esforço nenhum. Agora, Caim não, Caim teve que arar a terra, Caim teve que plantar a semente, Caim teve que regar, espantar as ervas daninhas, arrancar as ervas daninhas, espantar tudo. Aí recolheu aquilo e foi apresentar diante de Deus a sua justiça própria. Está aqui, o fruto do meu trabalho. Deus falou assim, não. Mas se você proceder direito, você vai ser aceito. Então, aqui o escritor diz, olha, doutrinas várias, mas o coração precisa se fortificar com graça. E não com alimentos, que nada aproveitam aos que deles se entregaram. Então, os judeus, de uma forma geral, eles faziam os sacrifícios, e aí ele coloca uma coisa que a gente vai entender agora, eu vou explicar. Que nós participamos de um altar que nós não comemos do sacrifício, não temos direito de comer do sacrifício. Eu vou explicar isso. O que acontece? Quando você olha para a Bíblia, você vai para o Levíticos, Êxodo, quando você tem ali as leis de sacrifícios, o sacrifício pelo pecado não era comido pelo sacerdote. Porque os sacrifícios que chegavam lá, as ofertas de gratidão, ofertas de cereais, uma parte era oferecida diante do Senhor e outra parte era tirada pelo sacerdote, porque os sacerdotes viviam daquilo. Mas as ofertas pelo pecado, não. A oferta pelo pecado, ela ia sacrificada diante de Deus e depois era queimada fora do arraial. Ela não era nem queimada dentro, não. Ela era queimada fora do arraial. Por quê, irmãos? Muito simples. Se o cordeiro estava ali, e eu passei os meus pecados, né? O pecador impunha as mãos sobre o cordeiro e passava os seus pecados para o animal. Quando aquele animal era sacrificado e queimado, a fumaça que saía dele, né? Ia manter os pecados ali naquela redondeza. Então eles não queriam isso, eles levavam o animal para fora, para ser queimado lá fora, para os pecados irem para lá para fora, não ficarem mais dentro do arraial. Então, daqueles sacrifícios, o sacerdote não comia nada. E aí o escritor fala aqui, nós temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Por quê? Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Olha só em Levítico 6, versículo 30, o que diz aí? Eu sei que parece uma escola dominical, mas é muito importante entender isso, porque isso determina a forma que nós nos aproximamos de Deus. Levítico 6,
versículo 30. Diz assim: porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário. No fogo será queimada. Está vendo? Então, a oferta pelo pecado não era comida. Voltando lá para Hebreus, capítulo 13. Agora o versículo 12. Aí ele vem concluindo o pensamento da oferta. Ele diz assim: e por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Você sabe que Jesus levou a cruz, saiu da cidade, foi até o monte chamado Gólgota. Ele foi fora da porta, fora do arraial. E aí ele diz: saiamos, pois, a ele, a Jesus, fora do arraial, levando o seu vitupério, né? Levando a sua aflição, levando a sua punição. Então, esse sacrifício que Jesus fez, igualmente, né, semelhante ao sacrifício que era oferecido pelo pecado, o escritor de Hebreus explica isso. Por quê? Porque é Hebreus, ele está escrevendo para judeus, e ele está explicando: olha, aquele sacrifício que era feito do pecado, Jesus fez igualzinho. E por essa razão, versículo 14: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, quando nós entendemos essa questão do sacrifício, nós entendemos até a questão da nossa própria cidadania. Jesus foi para fora porque nós também somos de fora, nós não somos de dentro, nós somos de fora, nós vamos para a nossa cidade. Irmãos, essa questão do sacrifício é algo tão importante de ser entendido. Eu sei que alguns pontos são difíceis de ser alcançados, porque não é a nossa tradição, né? E há em nós uma cultura tão grande que Deus se agrada de sacrifício. Bom, pastor, o senhor falou isso tudo, mas ainda não explicou. E os sacrifícios agradáveis? Eu entendo que através de Jesus Cristo, uma coisa nós precisamos saber: tudo que nós fazemos para ser aceito diante de Deus, precisa ser através de Jesus Cristo. Tudo. Seja colocar a sua oferta aqui, o seu dízimo, tem que ser através de Jesus. Eu já conheci pessoas que só iam na igreja para dar o dízimo. Ou uma vez por ano mandavam, não apareciam na igreja, mas apareciam lá para levar aquela oferta uma vez no ano. Irmãos, isso não tem aplicação nenhuma prática, não tem contribuição nenhuma na nossa vida, se não for através de Jesus Cristo. Você precisa ter um compromisso com Jesus Cristo. Ah não, eu sou fiel, todo mês eu dou meu dízimo. Mas você precisa fazer isso através de Jesus Cristo. Ele só é aceito através de Jesus Cristo. A sua oferta só é aceita, o seu ministério só é aceito. Tudo que você faz para Deus é através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ele é o sumo sacerdote que leva o nosso sacrifício a Deus. Então, quando alguém pensa que se fizer uma campanha de 7 dias no monte, você não precisa fazer isso para receber bênção. Você não precisa sacrificar. Eu vejo pessoas, às vezes, têm problema na perna. Não pode fazer esforço. Não, mas eu falei com Deus, eu tenho que cumprir. Por que você está fazendo isso? O mesmo Deus que vai te ouvir lá no alto do monte, vai te ouvir. Se você não tem condição, não suba, meu. Não precisa subir. Imagina só, a gente vê na Bíblia, Deus falando para os profetas, alguns, né? Põe-te de pé que vou falar contigo. Ok. Aí vem alguém aqui e fala assim: põe-te de pé que Deus vai falar com você. Aí você, tudo bem, você fica de pé porque você pode. Aí tem uma pessoa que é cadeirante. A pessoa fala: pô, Deus não vai falar comigo, porque eu não posso ficar de pé. Irmãos, Deus não age assim.
Deus vai falar com você em pé, deitado, sentado, andando de bicicleta, dirigindo. Deus vai falar a hora que Ele quiser falar. Não há uma posição para que Deus fale comigo. Essas ideias são essas doutrinas estranhas que o escritor de Hebreus fala. Os nossos sacrifícios agora agradáveis a Deus são através de Jesus Cristo. Não é pelo meu esforço físico, não é minha posição física, não é se eu estou de terno e gravata. Isso não tem nenhuma aplicação diante de Deus. Isso não conta. Isso, na verdade, é algo carnal que as pessoas estabelecem para quê? Para ter controle. Mas Deus não está nisso. Hebreus 13, versículo 15, olha só. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, que sacrifício? Sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Qual é o sacrifício que a gente oferece sempre? Ao invés desses sacrifícios todos que nós falamos, o sacrifício de louvor. E qual sacrifício de louvor é isso? É o fruto, não é obra. É fruto dos lábios que confessam o seu nome. O sacrifício que é espiritual e agradável diante de Deus é fruto dos lábios de alguém que confessou o nome de Jesus. É fruto, não é esforço meu. Não, isso brota naturalmente de mim. Sabe, se um missionário vai para a África, para a Índia, para o Sudão, para sei lá onde que ele vá, pensando em fazer isso para agradar a Deus, ele está perdido. Mas se isso brota como fruto da salvação que ele recebeu, isso Deus se agrada. Isso é agradável diante de Deus. Não, eu vou para lá porque eu tenho que sofrer, né? Porque o crente tem que sofrer, está errado. Eu vou para lá porque o Espírito Santo gera isso como fruto. Eu preciso falar de Jesus. É fruto, isso está dentro de mim, eu preciso compartilhar. Sacrifício de louvor é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência, e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Que sacrifício é esse de beneficência e comunicação? É aquilo que nós fazemos aqui, irmãos. Um irmão ajuda o outro, um irmão socorre o outro quando está em necessidade. Deus se agrada dessas coisas. Há um outro texto que diz: comunicar com os santos nas suas necessidades. Se você vê alguém passando uma certa necessidade, ajude. Você pode ajudar. Não, eu tenho lá, eu vou dar para fulano. Ajude, e Deus se agrada disso. Agora, isso não tem nada a ver com os sacrifícios do passado, mas olha só, não para por aí. Versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, qual é a razão de você se sujeitar aos pastores, ou ao pastor, aqui no caso só está em um, ao pastor, mas aqueles que têm pastores, qual é a razão? Irmãos, a igreja não foi feita para ser um ringue de luta. A igreja não foi feita para ser um lugar de briga de poder. Se eu estou numa igreja e eu não concordo
Ah, eu não concordo com o que o pastor fala, eu não concordo com o que o irmão AB faz, eu não concordo com o que o coordenador não sei o que lá, eu não concordo. Eu não posso estar ali, irmãos. Eu não posso. Tem gente, eu já vi isso. Né? Você está numa igreja, porque eu era de uma igreja assim, tem gente que está numa igreja que batiza criança. Mas aí ele vem com uma ideia de um lugar onde não batiza criança, e vem, é que eu não concordo com isso. Então não vem para cá. Fica lá, porque a igreja não vai mudar a doutrina dela por sua causa. É simples, né? Aí a pessoa vai para lá e fica batendo de frente. Porque isso eu não concordo. Porque isso eu não concordo. Por que você foi? Não faz sentido. Se você não concorda, vai fazer o que lá? Você está entendendo? Então, essas coisas, por quê? Porque você precisa se sujeitar. Se você está aonde você está, você precisa se sujeitar àquilo que ele está. Se você não quer se sujeitar, vai para algum lugar, mas eu entendo uma coisa, qualquer lugar que você for, você vai ter que se sujeitar. É por isso que as pessoas precisam escolher a igreja que melhor lhe convier. Porque você precisa, por quê? Porque os pastores, aqueles que verdadeiramente são pastores, eles trabalham como quem tem que dar conta da sua vida. A quem? A Deus. Eu tenho que dar conta da sua vida. Né? Embora não seja dono da sua vida, eu tenho que dar conta. Então, quando um pastor chega e fala alguma coisa, vai aconselhar, ou vai ter alguma palavra, eu digo especificamente de mim, falando a meu respeito, a última coisa que eu quero na minha vida é chamar a atenção de alguém, ainda mais de gente velha, gente mais velha que eu, e eu tento que chamar, olha só, não faz isso aqui, eu acho uma coisa ridícula. É a última coisa que eu quero fazer na vida. Mas como pastor, às vezes a gente tem que falar alguma coisa. Olha, meu irmão, isso aí não foi legal, isso aqui. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que dar conta da sua vida. Eu quero que você se dê bem em Deus, eu quero que você fique firme, eu quero que você não tenha problemas de ordem espiritual, de problemas de ordem nenhuma. Então, como pastor, eu tenho que aconselhar. Mas como Nilson, eu prefiro não me meter. Porque como Nilson, eu sei como as pessoas são. Você vai falar para o bem, falar assim, olha só, fulano, vai cheio de dedo, fala assim, olha só, deixa eu falar um negócio com você, é no amor. E a pessoa não gosta. A pessoa simplesmente não gosta. Só que há uma responsabilidade em Deus. E tem que ser. Então, o escritor de Hebreus diz, olha, o sacrifício que Deus gosta também, se sujeita ao seu pastor. Pastor, mas meu pastor, ele é um mentiroso, ele fez isso. O que você está fazendo aí? Sai daí, ué. É simples assim, né? Não adianta. Eu conheço gente que fica reclamando. Esses dias não, faz tempo já, uns meses, né? Foi uma pessoa fazer um serviço lá em casa, consertar um negócio. Aí todo mundo me conhece mesmo. Disse, o senhor é pastor, né? Eu falei, sou pastor. Aí eu, já que conversou, falei, você é de qual igreja? Sou da igreja tal, assim. Tá. Assim. Aí eu, né, já que puxou o assunto, o pastor falou uma benção, né? Quando a pessoa fala assim, mas, eu falei, meu Deus do céu. Lá vem. Mas, aí começa, não, porque lá não sei o que lá, porque ali não sei o que lá. Aí a pergunta que eu faço assim, o que você está fazendo lá? Se você tem tanta crítica, o que você está fazendo lá? Sai de lá então, ué. O que não dá é você ficar num lugar criticando, critica o pastor, critica a mulher do pastor, critica o obreiro que recebe na porta, critica... Para que fica? Porque isso aí, disso Deus não se agrada. É importante que você fique num lugar que você aprenda a amar as pessoas. Agora, eu repito, sabendo uma coisa... Em todo lugar vai ter problema, não tem como fugir. Em todo lugar vai ter alguma coisa que você não gosta. Aqui na nossa igreja tem coisa que eu não gosto. Sabe uma coisa que eu não gosto? Eu chego para estacionar, não tem lugar para estacionar, irmãos. Tem alguém ali na vaga que é em frente à nossa porta ali. Hoje eu cheguei, tinha um cara que botou uma moto assim, atravessou assim, pegou a calçada toda.
Eu não gosto. Mas vou sair da igreja por causa disso? Tem gente que sai. A gente tenta estacionar, não tem lugar para estacionar. Aquela igreja. Ué, mas e daí? É tanta coisa, né? Tanta coisinha. Então, na verdade, a gente precisa, na verdade, se colocar debaixo. Isso é sacrifício que Deus dá. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai causar gemidos no seu pastor. E a pior coisa que tem é um pastor gemendo. Você não quer ser pastoreado por um pastor gemendo. Eu já vi pastores gemendo. O gemido do pastor é ruim demais. Um dia alguém me contou uma história, que foi pregar numa igreja, foi convidado para pregar. E aí ele chegou lá para pregar, tudo paramentado, de terno, foi pregar, viu, aí encontrou com o pastor, na porta, o pastor encontrou ele, aí o pastor já falou com ele: fulano, deixa eu falar uma coisa com você. Eu te chamei a pregar, mas aconteceu um negócio aí, deixa eu pregar e falar com a igreja. Aí o outro falou assim: tá, né? A igreja é sua, tá bom. E ele sentou lá e o pastor subiu da igreja, subiu para pregar. Irmãos, o pastor esculachou a igreja porque alguém estava falando não sei o que dele, e a igreja cheia de visitantes. Um pastor gemendo não serve para nada, irmãos. Um pastor gemendo não serve. Sabe, nós pastores nos ferimos tanto quanto qualquer pessoa. Mas o problema de uma pessoa ferida com um microfone na mão é muito sério. É muito sério. A gente tem que procurar sempre se curar antes de falar. Se curar antes de falar. Se curar antes de falar. Porque senão, quem vai falar vão ser as nossas feridas. E não a palavra de Deus. E ferida falando não serve para ninguém. É só dor, decepção, derrota, é só esquisitice. Então, o texto fala, pastor, faça para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então, o Deus de paz vai aperfeiçoar vocês, vai nos aperfeiçoar em toda boa obra. Irmãos, as nossas boas obras, elas surgem a partir da transformação do nosso ser, do fruto do Espírito. Essas boas obras surgem, é Deus quem realiza em nós. Então, se Deus é quem realiza em nós, nós não temos mérito nenhum. Não temos mérito nenhum. Nós recebemos a capacitação de fazer essas boas obras para ser agradável diante de Deus. Aleluia. Para ser aceito diante de Deus. Ele nos capacita. Em Filipenses, Paulo diz que é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Todo desejo que você tem na direção de Deus, não pense que é você, não. Não, eu estou num momento bom. Eu já vi crente falando assim, não, porque eu estava num momento bom na igreja. Isso não existe, irmãos. Todo momento que você está orando, que você está buscando, isso não é por você mesmo. É Deus que está te trazendo, Deus que está te aproximando, é o Espírito Santo que está te levantando. Não tem nada a ver com a gente. Aí a gente fala assim, aí cai, né? Poxa, eu estava num momento tão bom, cara. Agora está estranho, está difícil. É porque você começou a achar
que era você que estava na crise da onda fazendo. Confesse a obra do Espírito Santo em você, confesse a Jesus Cristo em você, que é Ele que te mantém de pé, é Ele que te mantém buscando, é Ele que te mantém ouvindo, é Ele que te mantém na fé, é Ele que te mantém. Então nós vemos aqui que os sacrifícios para Deus não são aqueles sacrifícios tradicionais que nós conhecemos. E nós não podemos chamar as coisas que são da fé, que são de Deus na nossa vida, como sacrifícios, irmãos. Orar não é um sacrifício. Ler a palavra não é um sacrifício. Vir ao culto não é um sacrifício. Nem ofertar é um sacrifício. Seria um sacrifício se eu pensasse que eu é que consegui esse dinheiro. Mas como eu sei que foi Deus quem me deu, seria para eu pensar nisso? No meio dessa pandemia, vão ter 2 anos aí de pandemia, e Deus tem te sustentado. Eu sei que em momentos têm sido difíceis, mas você tem sido sustentado. Isso é bênção de Deus, irmãos. É bênção demais de Deus. É a misericórdia de Deus. É misericórdia demais de Deus. Que em nome de Jesus eu oro para que as palavras todas faladas nessa noite sejam bem interpretadas. Porque eu sei que, infelizmente, tem pessoas que distorcem a palavra que nós pregamos. E o pastor falou lá que não é para orar. O pastor falou lá que não é para jejuar. O pastor falou lá que não... E Deus sabe que eu não disse nada disso. Mas é muito importante que você saiba que tudo o que você faz é através de Jesus. Aleluia.